Bem-vindos a mais um episódio do EcoTalk, um talk show que traz as principais inovações do mundo do Arquidecor, construção civil, tecnologia e serviços. No episódio de hoje vamos receber duas empresas especialistas em decoração. Afinal, um espaço decorado traz conforto, sofisticação e elegância. Confira um bate-papo cheio de inspirações e ideias para o seu projeto dos sonhos. E quem estará apresentando é o Wellington Torres, CEO da Seven Aceleradora. Bem-vindos a mais um episódio do nosso EcoTalks. Hoje a gente está num espaço aqui diferente dos outros episódios. A gente veio nessa área externa porque a gente vai falar de decoração. Uma casa não é feita só de paredes, de móveis, ela é feita de aconchego. Sabe quando você entra no lugar e entende que aquele lugar é seu? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente trouxe duas grandes empresas, que é a Nature Decor e a Domo Decor, que trabalha com decoração. E eu queria começar perguntando para você, Josi, como é que começou essa história de trabalhar com decoração? Como é que foi o início da empresa? Eu trabalhei em algumas empresas, né, no qual eu via os ambientes bem assim, sem personalidade, bem assim, neutro, que tava naquela fase do minimalismo. E eu falava assim, meu Deus do céu, não tem cara de casa, né? E aí numa viagem que eu fiz para Minas Gerais, eu fiz Ouro Preto, Tiradentes, Bichinho, eu mergulhei nesse universo do artesanato brasileiro e me apaixonei. Aí, por fim, eu fui pra Minas Gerais, lá onde a minha família mora, né? E tem uma cerâmica que já tem 30 anos, a cerâmica da minha família. Ah, da sua família? Isso, lá eles fazem, pois é. Eles fazem filtros de barro, fazem moringas, vasos, esculturas. E aí eu falei, gente, e se eu vendesse isso? Levasse isso para São José, levasse isso pro Brasil todo? Porque fica naquela vilinha, só aquelas pessoas ali, e é bem artesanal mesmo, tudo feito à mão, esculpido à mão. E aí, isso foi em 2022, e aí eu mergulhei 2022. Aí eu inaugurei a Nature Decor. E aí, para complementar essa parte do artesanato, eu comecei a buscar em outros lugares cooperativas de mulheres que fizesse sentido também. Então, com fibras naturais. Aí a gente encontrou tanto aqui na região, Paraibuna, Santa Branca, Caçapava, Taubaté, e São José também tem algumas cooperativas que trabalham com os elementos naturais e me apaixonei. Aí complementou também aí com o nosso portfólio da Nature. E esse é um mercado bem diferente, né? Até então pouco explorado assim pelas outras empresas de decoração. Exatamente. A decoração afetiva, ela tá super em alta e não é só aqui no Brasil, né? Tá bem alta. Todo mundo tem a saudade da infância, aquele elemento que lembra da casa da avó, que lembra da casa de veraneio, da casa de campo, né? E aí junta, né, todo esse portfólio com o aconchego, o acolhimento e identidade mesmo. Muito legal, muito legal. Helenice, conta um pouco da história. Como é que a empresa começou? Qual é o mercado que vocês atuam aqui? Então, eu trabalho com a parte final toda do projeto de interiores, né? A Josi ainda tem a parte mais externa também. Eu sou focada bem na parte de interiores. Então, a minha linha é bem ampla, assim. E eu fui acrescentando, né? Justamente entendendo, assim, a necessidade tanto dos profissionais que eu atendo, os arquitetos, designers e dos meus clientes finais. Porque eu tenho uma gama de quadros, de adornos, de plantas naturais, plantas realistas, papel de parede, cortina, assim, é uma gama bem ampla. E começou, assim, eu sempre, depois eu entendi, né, que eu falo, Deus já traz a gente com alguns talentos, assim, e eu tinha esse talento já nato, desde mais nova, assim, com decoração. Então, eu sou farmacêutica bioquímica. Tudo a ver? Tudo a ver, dentro de um laboratório, né? Mas assim, meu marido, ele é executivo, então a cada 2, 3 anos ele muda de cidade. Então a cada 2, 3 anos a gente está comprando um apartamento, uma casa nova, decorando. E aí eu sempre tive esse olhar muito atento para decoração. Então, para eu me sentir bem, para contar minha história. Então, mesmo não trabalhando com isso, eu conseguia vender muito rápido os meus imóveis, assim, por estar bem decorado. Porque tinha uma cara diferente, né? E eu sempre ficava assim, como que um apartamento decorado vende rápido? Porque uma construtora não vai vender só paredes brancas, ela vai
trazer um profissional que entende para poder... Então eu sempre, preciso vender, o que eu preciso, né, deixar meu espaço bonito. Então eu montava mesa posta para poder tirar foto, eu trazia todos os elementos assim, né, para conseguir vender. E eu vendia sempre muito rápido. Uhum. E aí depois, com essas mudanças dele, eu saí da farmácia e fui trabalhar com decoração de eventos, assim, que é uma coisa que eu gosto muito também de festas, assim. E os elementos da decoração sempre estão presentes, né, que é a mesma coisa, paleta de cores, contrastes, texturas, todas as técnicas, assim, né, da decoração de eventos. E depois foi ficando inviável, porque ele foi mudou 3 vezes, né, eu trabalhando com isso, e empresa é muito local, né, eventos. E aí eu fiz uma oração muito forte, eu falei, Deus, me mostra outra coisa que eu consiga fazer, com que eu já tenho de conhecimento, assim, para que eu consiga fazer de forma mais tranquila, que as mudanças não impactem tanto, assim. E evento é uma loucura, porque você trabalha final de semana e durante a semana. E com filho já estava ficando inviável. Aí eu fui para decoração de interiores, assim, foi nítido, essa oração que eu fiz foi muito forte, assim, no outro dia começou a me trazer muitas ideias e eu fui começar a entender esse universo da decoração de interiores, comecei a ir nas feiras, tudo, e comecei a comprar os primeiros acervos, assim, fazer conexão com os arquitetos, com os designers, e parceiros também, né, outras empresas que complementam, e deu super certo, e aí foi crescendo. E aí eu comecei com produto de decoração, com escultura, com vasos menores, e depois eu fui entendendo. Aí eu chego o cliente, mas você tem quadro? E eu já sabia, porque eu fazia a parte gráfica também dos eventos. Falei, sim, consigo fazer. Então aí veio os quadros, aí precisava de tapete. Aí eu fui agregando tudo. Então hoje em dia ofereço uma gama grande, né, nesse... 16 anos, assim. É isso que eu pergunto, 16 anos, mas depois você não mudou mais? Não mudei mais. Ah, então, amém. Não, depois ela ficou aqui e fixou. Não, muito legal. E Josi, me fala um pouquinho. Quando você vai desenvolver um projeto, assim, né, que a gente tá falando muito abstrato aqui dos itens artesanais, me fala um pouquinho de como você faz eles. É manual? Você coloca a mão lá? Como é que funciona esse projeto? Esse processo? Apesar de amar o artesanato, fazer bastante coisa, eu faço crochê, eu faço pintura, eu faço escultura, amo, mas eu não tenho tanto tempo assim, né, para poder fazer tudo. Então a gente tem todas nossas equipes, né, as nossas cooperativas, os artesãos, 90% são mulheres, né, então a gente busca também essa questão aí de ter um olhar também, né, para essas mulheres. E chega o projeto pra gente, né, do arquiteto ali, do design, a gente estuda a necessidade daquele cliente, faz todo uma conversa para poder tentar entender, para conseguir de fato colocar os elementos para deixar aquela casa aconchegante, acolhedora, que só a decoração, né, para poder transformar a parede num lar, né? Exato. Se dizer assim. E quando a gente fala, até olhando aqui no Ecomall, né, se a pessoa vir no Ecomall, que tipo de itens que a gente pode encontrar dessa pegada que você desenvolve? Aqui você vai encontrar os vasos de barro, são todos esculpidos à mão, feito à mão, e é um elemento bem natural, sustentável, né? Então tem os vasos de barro. A gente tem alguns adornos aqui, como ninho de passarinho de madeira, e a madeira de reflorestamento, ou poda de árvore, a gente tem também algumas peças. Legal. Aí tem as fibras naturais, Essa aqui é uma fibra natural? Isso. Artesanal. Essa cooperativa, 100%, ela usa a fibra natural, que é a palha de milho. Então essas meninas secam a palha e depois faz todo esse trançado. Aí esse é um jogo americano redondo. Aí a gente consegue fazer cesto, as luminárias nossas que estão aqui também. A gente tem uma gama maravilhosa. Nosso carro-chefe hoje são as luminárias. As luminárias? Essa parte da iluminação. Então a gente trabalha com 3 fibras hoje, que é a palha de milho, palha de carnaúba e a palha da taboa. Então são fibras brasileiras, mão de obra brasileira, e as peças elas se conectam. E eu sempre gosto de falar que eu quero que as pessoas, né, vejam e sintam o amor de Deus através dessas peças. Por quê? Porque é a alma de alguém, é a mão de alguém, é o talento de alguém que tá fazendo, né? Legal. E quando você trouxe, que nem você falou, né, hoje a gente vê que a tendência é isso, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Mas quando você trouxe isso pro mercado, como é que foi a barreira de entrada no mercado para trazer essa novidade, que é algo diferente na parte da decoração? Olha, foi um desafio, porque assim, eu já tinha parceria de outras lojas que eu tinha trabalhado com alguns arquitetos. E assim, muitos importavam da China, da Tailândia, né? Já tinha culturalmente, não, mas é porque é em grande escala, o preço é mais barato, então, e eu tive que agregar valor, né? Trazer sentido, né, para essas peças que às vezes demoram horas para poder fazer,
Tem luminária que demora 6 dias para poder fazer, porque é tudo trançado à mão, então tem que secar a palha. Então você também tem a criatividade, o dom, o talento daquele, né, artesão que está fazendo ali. Então foi um trabalho de formiguinha, mas a gente está aí com bastante projeto bacana, pousadas. Nossa, tem muitas pousadas. Tem bastante casa, tem ambientes corporativos que a gente já fez, que trouxe ali, às vezes, 1, 2 pecinhas, que trouxe um acolhimento, um aconchego para aquele espaço. É muito gratificante a gente ver. Legal. E Helenice, me fala uma coisa. Quais são os itens que não pode faltar quando você vai montar um ambiente de decoração, por exemplo, numa casa? Planta. Por exemplo, planta? Planta, eu começo por elas, assim. Planta não pode faltar. Eu falo que ele é um ponto focal muito importante. E aqui no Ecomall a gente vê, né? Ela abraça todo o ambiente e ela gera bem-estar, sabe? Gera conexão com a natureza. Então, antes a gente trabalhava as plantas mais na área externa. Hoje em dia, muito na parte interna, com a biofilia, né? Com todos os elementos, assim, naturais, que gera bem-estar, gera conexão mesmo assim. E hoje em dia, com a neoarquitetura, a gente entender, né? Assim, tudo está muito acelerado. E as pessoas também, né, principalmente no ambiente de trabalho, elas não ficam tanto tempo na mesma empresa igual antigamente. Sim. Então, a gente traz, né, esses elementos da decoração assim, conectando para poder gerar um bem-estar, para passar horas ali no ambiente de trabalho e ser um ambiente agradável, sabe? Tipo uma extensão da casa deles, assim. Então, aqui mesmo eu começo pelas plantas, então tem os vasos, que a gente cria o ponto focal, preciso de altura. Então, vários elementos, assim, né? Os tons terrosos que estão muito em alta também, que são, assim, essenciais, que traz contrastes. Até trouxe um porta-retrato aqui, que é bem... Tem textura, né? Tem cor, assim, e que fica bem interessante para o ambiente. E é isso, né? Manta, almofada, que gera conforto, né? Porque eu falo, não é só o visual, é o que transmite, né? A sensação que ela traz mesmo de ser um ambiente mais convidativo, mais agradável. Legal. E quando a gente vai desenvolver um projeto com você, por exemplo, é o arquiteto que traz as ideias ou ele chega com o projeto cru e você que traz as ideias? Vamos colocar uma planta aqui. Como é que funciona essas etapas? Então, tem as duas coisas. Às vezes ele senta, faz o projeto e ele me traz, olha, eu projetei assim, mas eles são também muito abertos a sugestões, assim. E eu trago sempre coisas que estão chegando, né? Sempre estou nas feiras, nos eventos, assim, para poder entender, né? Casa-cor nas mostras. Então, eu trago muito assim também, olha, tá usando isso, né? Chegou um produto novo, super bonito e tal. Mas também tem essa troca. E também com o cliente final, né? Que muitas vezes eles já estão no espaço e tem coisas que vão ficando desatualizadas. Então eu gosto muito de entender o que ele tem, de ver tudo que é objeto que tem história já também, né? E que faz parte, assim, trouxe de viagem ou é um item de família. Então eu busco sempre usar o máximo de itens que já tem. E levo tudo o que precisa complementar o que está desatualizado. Às vezes o vaso dele está desatualizado, a gente leva um vaso muito mais bonito, né? Que traz uma sofisticação. A planta também, às vezes, não conseguiu cuidar tão bem, não está bonita, a gente substitui. Então, tem toda essa troca, né? Profissional, assim, com o arquiteto, com o designer e com o cliente final também. E hoje o seu foco, não sei se tem um foco assim, mas é mais corporativo ou é mais residencial? Os dois, assim, é bem equilibrado. No seu caso também, é bem equilibrado? Olha, é mais casa, consumidor final. Porque tem essa questão de afetividade, né? Exatamente, mas a gente está levando muito para a empresa também. Essa questão da biofilia, né? Então os vasos, o barro com a planta, ela harmoniza muito bem, porque é o elemento natural, né? Então a gente tem levado para muitas empresas, às vezes 1, 2 vasinhos de barro com uma folhagem, já traz uma conectividade, uma sensação de natureza, de liberdade, que a pessoa tá ali naquele ambiente de trabalho. Muito legal. E se você até comentou, né, putz, isso aqui hoje é tendência não só aqui, mas lá fora também. Sim. Se a gente for falar algo que é muito tendência, assim, nessa parte de afetividade, que você tá vendo que, putz, é isso aqui que tá muito em alta agora, o que seria? Qual item que seria isso? Luminária de palha. A luminária que você comentou. A luminária, pois é, que é o nosso carro-chefe hoje. Ela tá, assim, em todos os países, tá sendo tendência, mas eu acho que veio para ficar, porque ela traz um aconchego, um acolhimento, abraça o espaço, e eu acho que veio essa tendência, já tá um tempinho, né? Mas eu acho que ela veio para ficar. Até tem uma amiga que mora no Canadá e é arquiteta lá, ela falou, meu Deus, as suas peças aqui, porque chega, não é nem tanto assim, às vezes é um sisal, é um elemento que não é natural,
mas parece que é natural. Ela falou, se fosse as suas aí, que é totalmente artesanal, não é feito em grande escala, não é feito com elemento sintético, nossa, você ia arrebentar aqui. Aí eu tô aqui estudando também para expandir, mandar ir para fora nossas peças, e a brasilidade pura, né? Sim, tem a nossa essência, né? Exatamente. Bom, agora a gente vai participar de um quadro que chama Trocas Inteligentes. Então, roda a vinheta. Helenice, a gente chegou agora no nosso momento das nossas trocas inteligentes, e uma coisa que você falou pra mim é que a primeira coisa que você olha numa decoração é plantas. Então precisa ter planta, e você falou bastante também sobre planta natural. Mas me fala uma coisa, quais são as dores de quem tem planta natural? Por exemplo, eu não sou uma pessoa, eu acredito que se eu deixasse uma planta natural no meu escritório na minha casa, ela ia morrer em 2 dias. Eu não tenho tato. Como é que você faz hoje em dia e quais são as dores de quem escolhe a planta natural? Então, eu trabalho tanto com projeto comercial quanto residencial, e quando eu faço briefing, né, com o meu cliente, assim, eu entendo se ele tem uma facilidade para cuidar, que muita gente gosta mesmo, né, da planta natural por tudo que ela representa, mas muitos não conseguem, assim, por exemplo, projeto residencial, tem gente que realmente não tem aptidão para cuidar, acaba não lembrando de regar, de posicionar mesmo, né, na luz, né, porque assim, a planta natural é maravilhosa, é a minha primeira opção, só que ela precisa da luminosidade correta, Sim. da água correta, da poda, né, a gente tem que adubar sempre, e nem todo mundo hoje em dia com a vida corrida consegue, Sim, né, exato. então, e assim, muitos clientes eu vejo que acabam viajando e ficam dias, né, dias fora, 15 dias, E às a vezes planta é um vai ser pra vivo, fora, Então, assim, acaba matando a planta. Então, eles já trazem para mim esse problema. Então, eu acabei trazendo outras soluções. E a mesma coisa no projeto comercial. Às vezes, não tem a luminosidade também correta e naquela correria eles não conseguem, né, cuidar da forma que precisa. E aí uma das soluções que você trouxe é a planta artificial. Inclusive, a gente tá com uma linda aqui agora. Me fala, qual que é os diferenciais, quais são os benefícios de quem escolhe essa planta natural aqui para colocar na casa ou na empresa? Então, eu trabalho hoje em dia com as plantas que a gente chama de realistas, assim. Porque quando eu fui entendendo a necessidade das pessoas de não saber cuidar da planta natural, eu não queria colocar aquelas que é muito artificial, assim, que é puro plástico. Você vê que é algo que não agrega assim, muito para o ambiente. Então eu fui buscar e eu consegui, depois de 1 ano e meio buscando, sabe, em vários fornecedores, fui visitar feiras, eu consegui as realistas. Isso então, é bem realista, né? E eu tenho vários modelos, tem umas ficus, assim, que é a coisa mais linda e todo mundo tem, assim, certeza que ela é natural. E não é, assim, até a coloração das folhas, né, as folhas menores com uma coloração verde mais clara, as maiores, coloração mais escura. Então, a solução para esses clientes que realmente não conseguem cuidar são as plantas realistas. Muito legal, muito bom. E Josi, me fala agora você. Quando a gente fala de decoração, né? A gente trouxe aqui algumas trocas inteligentes para você. Quais são as dores de quem tem apenas uma decoração industrializada, né? Que não é afetiva, assim. Quais são os problemas que essa pessoa vai ter, ou as dores que ela vai ter, ou no lar dela, ou na empresa, por exemplo, que você já viu alguns dos seus clientes terem? Principalmente na casa, né? Os elementos industrializados, às vezes você chega naquele ambiente bem minimalista, sem aconchego, te deixa até um pouco meio depressivo, né? Exato. Aquela empresa que tem só aquela plataforma de trabalho que não tem nada, que é bem industrialzão, né? Às vezes é o metalon com a madeira e não tem nenhum tipo de decoração naquele ambiente. Então parece que pesa, né? Não traz acolhimento, aconchego, você fica até com a mente, às vezes, não traz criatividade, não é? Exato. Então, eu acredito muito que... A gente tem que trazer uma decoração artesanal. Né? Exatamente. Exato. E você vê muita diferença? Os clientes comentam depois, tipo, qual que era o sentimento de aconchego, tipo, o que mudou pra eles? Poxa, eu tenho até eu falo com um case de sucesso, foi um escritório que a gente fez, que ele era cimento queimado no chão, cimento queimado na parede, tubo aparente, de tudo bem metalon, muito preto, muita madeira escura, cimento queimado, um ambiente bem industrial. E era um escritório de marketing. E aí a gente mudou tudo, colocamos um papel de parede lá, um cimento queimado, um linhozinho bem aconchegante, colocamos uns quadros coloridos, feito de madeira, entalhado na madeira, que tem toda essa vibe assim, natureza. Colocamos todas as luminárias que eram de como se fosse aquela calha mesmo preta. Mudamos a coloração do espaço, colocamos até um revestimento um pouquinho mais clarinho. Gente, transformou. Você sabe o que eles falaram?
que aflorou a criatividade da equipe toda. Então, assim, criatividade, humor, porque esse aconchego para o ambiente corporativo, ele é necessário. A biofilia, né? A plantinha, então a gente levou alguns elementos naturais, a planta na natureza, porque o a nossa essência, né, que Deus nos deu aí, sim, exato. De viver em comunhão com a natureza, né? Pra você, como ambiente, vai transformar as nossas ações, né? Exatamente. E as nossas emoções. E mesma coisa transferindo para casa, né? Aquele ambiente que é muito sem nenhum tipo de personalidade, de objeto, parece que não traz um aconchego. Poxa, aqui é minha casa, cheguei na minha casa. Aqui tem os objetos, aqui tá as peças que de fato, assim, traz a minha característica, a minha essência, o meu gosto, né? E, enfim, e eu acredito muito no artesanal. Sim. Tudo que é feito à mão, eu falo que é dom mesmo que Deus, né, dá para as pessoas, na verdade. Tem uma energia. Exatamente, tem uma energia diferente e são peças únicas, né? Tudo que é único é maravilhoso demais. Sim, sim. Gente, se você for decorar a sua casa, não esqueça de deixar ela com a sua cara. Exatamente. Deixe ela um lugar que você vai entrar e vai chamar de lar. Bom, estamos chegando no final de mais um episódio. Esse episódio foi maravilhoso. Gente, vocês precisam decorar a casa e a empresa de vocês. E para finalizar, é interessante, né, Helenice, a gente tem um presente que a gente distribui para os ouvintes aqui do nosso canal, né, que estão vendo esse EcoTalk. Fala como que funciona um pouco da nossa consultoria, da consultoria que vocês fazem. Então, eu tenho presenteado as pessoas com essa consultoria porque na correria, assim, as pessoas acabam comprando, né, aleatoriamente, assim, algum produto, né, uma decoração, até os itens mesmo da Josi. Mas às vezes eu falo assim, decoração, ela parece fácil, mas não é tão fácil assim, não é tão simples. Por quê? Porque exige técnica, exige testes. E eu falo, o olhar do profissional muda tudo. Então eu tenho feito essa consultoria no qual eu vou até a sua casa, a sua empresa, entendo tudo que você tem, vejo todas as camadas, que eu falo assim, a cor da parede, o que já tem de marcenaria, de mobiliário solto, de decoração, todos os itens. E aí eu reposiciono tudo que precisa e faço uma entrega mesmo, assim, de tudo assim, que a gente pode agregar, sabe, de melhorias. E aqui no Ecomol a gente tem diversos parceiros, então, às vezes, assim, um item da Josi que vai super funcionar lá, que vai trazer, sabe, porque no final decoração é significado e sensações. A gente precisa trazer significado e sensação para o espaço de acordo com a personalidade, né, do que a pessoa quer transmitir e comunicar, porque eu falo no final, tudo a gente está comunicando o tempo inteiro. Exato. Então eu tenho feito isso de ir até o espaço e não tem custo nenhum. Eu tenho um valor, mas para todo mundo que está assistindo a gente vai ser gratuito. Só falar que veio do EcoTalk e aí fala para ela que vai ser. E como é que a galera te encontra para entrar em contato com você? Quais são as suas redes sociais? Então, Domo Decor, você me encontra lá tem o meu WhatsApp, você pode me chamar. E a gente pode marcar, vir aqui também, né, para poder conhecer todas as soluções. Legal. Então me encontra no @domodecor. Beleza. E Josi, como é que a gente encontra você pra gente ver essas peças? Porque a galera deve estar curiosa de enxergar como é que é o processo. Nós temos loja física lá no CEAGESP. Legal. Estamos lá toda sexta-feira. A gente tem um atendimento online também. Então o nosso Instagram é o @nature com 2 T's decor. A gente tem também, né, o link lá direto do WhatsApp. E a gente tem uma parceria muito bacana com os profissionais. Você que é arquiteto, design, a gente tem um acervo no qual, quando você for entregar o seu projeto, você consegue ir lá e escolher as peças, levar e decorar lá para entregar lá o projeto para o seu cliente. Então a gente tem essa parceria com os profissionais e tem dado super certo, porque o cliente se apaixona tanto. Ele acaba ficando, né, com as peças e é bem bacana. Ou então faz aquela foto maravilhosa para o seu portfólio. Então os profissionais entrem em contato que a gente tem esse acervo aí para poder ambientar os seus projetos. Perfeito. Não esqueça de seguir, tá? E siga também as nossas redes sociais aqui do Ecomol. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que está na parte de construção, decoração. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito. E eu te encontro no próximo EcoTalk.